Em 22 de junho de 1941, quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, começou uma das campanhas mais implacáveis da história. Em resposta, mais de 800 mil mulheres soviéticas alistaram-se para defender sua pátria, desempenhando papéis como franco-atiradoras, pilotos, enfermeiras e partisãs. Não enfrentaram apenas os perigos da linha de frente, mas também uma brutalidade inimaginável ao caírem prisioneiras. Das milhares capturadas, poucas sobreviveram para contar sua história. A que atrocidades essas mulheres foram submetidas? Descubra os abusos e os finais mais trágicos que essas guerreiras sofreram, desde torturas e execuções até trabalhos forçados que destruíram suas vidas. Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. A mobilização feminina no Exército Vermelho, resposta à invasão nazista. Na madrugada de 22 de junho de 1941, a Operação Barbarossa marcou o início de um dos episódios mais devastadores da Segunda Guerra Mundial. Com a invasão nazista da União Soviética, o conflito mudou drasticamente de escala e brutalidade. A Frente Oriental tornar-se-ia uma das mais sangrentas, com milhões de vidas perdidas em combates prolongados. Diante desse ataque surpresa, a União Soviética foi forçada a uma resposta imediata e massiva, levando à mobilização de todos os recursos disponíveis, incluindo uma quantidade sem precedentes de mulheres em funções militares. Até aquele momento, as mulheres haviam sido, em sua maioria, relegadas a papéis secundários ou de apoio nos conflitos bélicos. No entanto, a necessidade urgente de defesa na Frente Oriental e a ideologia soviética, que promovia maior igualdade de gênero dentro do marco comunista, abriram caminho para que milhares de mulheres se integrassem diretamente ao esforço de guerra. O chamado às armas não era uma opção, mas uma necessidade. O Estado soviético dependia de todo o seu povo para resistir à invasão nazista. O Exército Vermelho não precisava apenas de soldados, mas de pessoas capacitadas para uma guerra moderna, na qual a aviação, a artilharia e as táticas de guerrilha desempenhariam um papel crucial. Nesse contexto, mais de 800 mil mulheres foram recrutadas para servir em diversas funções dentro das Forças Armadas Soviéticas. Embora muitas tenham desempenhado tarefas tradicionalmente femininas, como a enfermagem, um número significativo delas foi treinado para o combate direto. O governo soviético incentivava ativamente a participação feminina, destacando a figura da mulher como símbolo de sacrifício e resistência nacional. A propaganda de guerra retratava as mulheres como heroínas dispostas a morrer pela pátria, o que, embora inspirador, também as transformava em alvos claros da violência inimiga. Esse chamado às armas não estava isento de desafios. A incorporação massiva de mulheres em funções militares foi recebida com uma mistura de apoio e ceticismo tanto pela população civil quanto pelos próprios militares. Os comandantes acostumados a liderar forças masculinas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, na qual as mulheres desempenhariam papéis ativos no combate e não apenas como apoio logístico ou médico. Para muitas mulheres, participar da guerra não foi apenas uma obrigação patriótica, mas também uma oportunidade de demonstrar seu valor na linha de frente. No entanto, a realidade estava longe da imagem de unidade promovida pelo regime soviético sob Iósif Stalin. Além de enfrentar a brutalidade do inimigo, essas mulheres lidavam com preconceitos e desconfiança dentro de suas próprias fileiras. Apesar de sua coragem, o respeito de seus companheiros nem sempre foi imediato, e as dificuldades logísticas, como a falta de uniformes adequados e a escassez de suprimentos, agravaram sua situação. Assim, sua luta se dava em duas frentes: contra o inimigo e contra as barreiras internas de uma sociedade que ainda não as reconhecia plenamente. Algumas combatentes conseguiram se destacar no campo de batalha e na percepção pública. Um exemplo emblemático é Lyudmila Pavlichenko, uma das franco-atiradoras mais letais da guerra. Pavlichenko tornou-se um símbolo da resistência soviética, conhecida por sua habilidade e precisão. Ao final do conflito, foi reconhecida internacionalmente e celebrada como heroína, condecorada com a Ordem de Lenin e honrada com o título de Heroína da União Soviética. No entanto, o destino de muitas outras mulheres foi muito diferente. Apesar de demonstrarem a mesma coragem e dedicação,
Seu serviço foi esquecido após o fim da guerra. Um caso significativo é o de Maria Vassilievna Smirnova, uma piloto que participou de mais de 100 missões aéreas. Apesar de seu valor, ao término do conflito, não recebeu o apoio nem o reconhecimento que merecia. Smirnova voltou para casa para enfrentar uma sociedade que não valorizava sua contribuição e viveu o resto de seus dias na pobreza e no anonimato. Yevdokia Zavali, a única mulher que comandou um pelotão de infantaria de fuzileiros navais no Exército Vermelho, também enfrentou dificuldades ao retornar à vida civil. Apesar de ter participado de algumas das batalhas mais duras do conflito, Zavali não recebeu o apoio necessário para reconstruir sua vida. Em uma entrevista de 1965, declarou: "Eles precisavam de nós na guerra, mas depois da vitória já não éramos necessárias." Outro exemplo é Nina Petrova, uma franco-atiradora veterana que serviu até os últimos dias da guerra. Petrova treinou mais de 500 soldados e sua habilidade em combate foi reconhecida durante o conflito. No entanto, pouco depois do fim da guerra, ela morreu em um acidente, sem ter recebido as honras nem o reconhecimento que seu serviço merecia. Seu caso ilustra a falta de atenção que muitas mulheres veteranas enfrentaram após concluírem seu serviço militar. Entre a vida e a morte, mulheres na guerra. Com o avanço esmagador do exército nazista para o interior da União Soviética, a necessidade de reforços imediatos na linha de frente tornou-se cada vez mais evidente. A mobilização de mulheres não foi apenas uma decisão ideológica, mas uma medida de sobrevivência. Diante da devastadora invasão, o governo soviético ampliou seu recrutamento para incluir milhares de mulheres nas fileiras do Exército Vermelho. A União Soviética foi pioneira na integração de mulheres em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Um fato sem precedentes para uma nação dessa magnitude e um claro reflexo do desespero da guerra. Mas esse avanço não ocorreu sem desafios. Os primeiros combates foram extremamente brutais. As forças nazistas, avançando rapidamente, não mostravam piedade em seu caminho. Os soldados, incluindo os recrutas femininos, enfrentaram uma guerra moderna que combinava tanques, artilharia pesada e bombardeios aéreos com uma intensidade sem precedentes. Para as mulheres, o campo de batalha era um ambiente hostil e aterrorizante. No entanto, não lhes foi permitido recuar. Para muitas delas, a opção de retirada ou rendição não era viável, pois estavam comprometidas não só com a defesa de seu país, mas também com a prova de seu valor em um ambiente predominantemente masculino. Um dos exemplos mais marcantes dessas primeiras experiências em combate foi o das franco-atiradoras. Embora vistas com ceticismo no início, muitas mulheres demonstraram habilidades excepcionais como atiradoras. Elas foram treinadas no uso de rifles de precisão e enviadas à linha de frente para eliminar oficiais e soldados inimigos-chave. Os registros históricos mencionam que as mulheres franco-atiradoras soviéticas não só foram eficazes, mas, em alguns casos, superaram seus homólogos masculinos na capacidade de mover-se de maneira furtiva e paciente entre as linhas inimigas. Para essas mulheres, o combate tornou-se uma oportunidade de demonstrar sua coragem e destreza em uma guerra onde não havia distinção de gênero ao infligir a morte. O exército soviético também integrou mulheres em outras áreas, como a aviação. Algumas das recrutas tornaram-se pilotos e copilotos em missões de bombardeio noturno, desempenhando um papel crucial nos ataques surpresa contra as forças nazistas. As bruxas da noite, como foram apelidadas pelos alemães, eram uma unidade de mulheres aviadoras que se tornaram famosas por suas táticas de voo silencioso e bombardeios noturnos. Essas mulheres pilotavam aviões leves, geralmente biplanos antigos de madeira e lona, o que as tornava extremamente vulneráveis ao fogo inimigo. No entanto, sua coragem e habilidade para voar abaixo das defesas aéreas alemãs tornaram-se uma lenda na frente oriental. Muitas dessas mulheres mostraram uma fortaleza psicológica e física notável, suportando as terríveis condições da linha de frente, o frio extremo e a ameaça constante de serem abatidas pelos caças inimigos. Sua bravura não só inspirou outras mulheres a unirem-se à causa, como também demonstrou que, em tempos de guerra, a capacidade de matar ou morrer não distinguia entre homens e mulheres. Além das franco-atiradoras e aviadoras,
muitas mulheres foram designadas para funções mais tradicionais, como enfermeiras e médicas no campo de batalha. Embora não empunhassem armas, seu trabalho foi igualmente crucial nas linhas de frente. Essas mulheres trabalhavam sob fogo inimigo, tratando os feridos e, em muitos casos, morrendo ao tentar salvar vidas. A coragem dessas enfermeiras foi reconhecida tanto por seus companheiros quanto pelo alto comando militar. Mas seu sacrifício raramente foi reconhecido da mesma forma que o de suas colegas combatentes. As bruxas da noite e as franco-atiradoras, mudando o curso da guerra. À medida que a guerra avançava, o papel das mulheres no Exército Vermelho não apenas se consolidava, mas começava a se destacar em funções-chave que impactariam diretamente a linha de frente. Em 1942, o recrutamento de mulheres atingiu seu auge, e o exército soviético começou a treiná-las para especialidades específicas, entre elas, 2 campos nos quais as mulheres demonstrariam uma capacidade extraordinária: as franco-atiradoras e as aviadoras. As mulheres que serviram como franco-atiradoras rapidamente conquistaram uma reputação temível entre as fileiras inimigas. O treinamento dessas franco-atiradoras não era apenas exaustivo, mas também extremamente seletivo. Era exigida precisão cirúrgica, paciência extrema e uma temperança psicológica diante da pressão. Nesse contexto, surge uma das figuras mais emblemáticas da Segunda Guerra Mundial, Lyudmila Pavlichenko. Pavlichenko, uma estudante de história de Kiev, alistou-se no Exército Vermelho após a invasão nazista. Sua habilidade com o rifle a levou a tornar-se uma das atiradoras de elite mais mortíferas da guerra, com mais de 300 baixas confirmadas, entre elas oficiais nazistas de alto escalão. Sua precisão e frieza no campo de batalha a transformaram em uma lenda entre seus companheiros e em uma ameaça para as forças alemãs. Lyudmila foi um exemplo das muitas mulheres que, como franco-atiradoras, desempenharam um papel crucial nas defesas soviéticas. As franco-atiradoras não apenas operavam na linha de frente, mas também eram usadas em missões de infiltração. Elas se escondiam em trincheiras ou entre a vegetação durante dias, esperando o momento exato para eliminar alvos estratégicos. Sua habilidade de mover-se sem ser detectadas e sua capacidade de suportar as duras condições climáticas e da guerra as tornavam um ativo indispensável. Na Batalha de Stalingrado, por exemplo, as franco-atiradoras ajudaram a frear o avanço alemão em pontos-chave, eliminando comandantes inimigos e semeando pânico nas fileiras nazistas. No entanto, por trás do sucesso em combate, havia uma carga emocional considerável. As franco-atiradoras enfrentavam uma pressão psicológica imensa. Frequentemente permaneciam isoladas, dependendo apenas de seu sigilo e de seu rifle. As longas horas de espera, somadas ao peso de ter que matar com precisão, faziam com que essas mulheres desenvolvessem um caráter duro e resiliente. No entanto, em suas cartas e diários, muitas delas expressavam a contradição interna que experimentavam, o orgulho por defender sua pátria frente ao inimigo e a dor de serem responsáveis por tantas vidas tiradas. Além de Pavlichenko, outras franco-atiradoras soviéticas alcançaram notoriedade durante a guerra. A jovem Nina Lobkovskaya, por exemplo, comandou um pelotão de franco-atiradoras no cerco de Berlim em 1945. Sua bravura e liderança marcaram o fim da guerra na Europa, demonstrando que o papel das mulheres franco-atiradoras foi crucial nas etapas finais do conflito. Para muitas dessas mulheres, o combate não foi apenas uma questão de patriotismo, mas também de sobrevivência pessoal em uma guerra que não fazia distinção de gênero quando se tratava de matar ou morrer. Enquanto as franco-atiradoras operavam principalmente em terra, as mulheres aviadoras levaram sua luta para os céus. Um destacamento especial, conhecido como o 46º Regimento de Bombardeio Noturno, ganhou o temido apelido de As Bruxas da Noite por suas táticas de bombardeio noturno. Esse grupo de mulheres pilotos, comandadas por Marina Raskova, tornou-se um verdadeiro pesadelo para as forças nazistas. As Bruxas da Noite pilotavam aviões leves e obsoletos, geralmente biplanos Polikarpov Po-2, que eram lentos e vulneráveis. No entanto, sua lentidão revelava-se uma vantagem, pois podiam voar abaixo dos radares inimigos e realizar manobras que outros aviões não podiam executar. Sob a cobertura da escuridão,
Desligavam seus motores enquanto desciam para lançar suas bombas sobre as posições nazistas, voando praticamente em silêncio. Daí o apelido. Os soldados alemães diziam que os aviões deslizavam no ar como bruxas montadas em vassouras. As missões das bruxas da noite eram extremamente perigosas. Os aviões não contavam com armamento avançado, o que significava que as aviadoras não podiam se defender dos caças inimigos. Apesar dessas limitações, essas mulheres realizaram mais de 30.000 missões de bombardeio ao longo da guerra, contribuindo significativamente para frear o avanço nazista no Cáucaso e em outras áreas estratégicas. Uma das operações mais notáveis ocorreu na região de Stalingrado, onde as bruxas da noite realizaram ataques noturnos contra as posições alemãs, lançando bombas de forma precisa sobre depósitos de munição e linhas de suprimento. Durante a Batalha de Stalingrado, sua participação foi crucial, pois ajudaram a interromper as linhas de abastecimento do exército inimigo em um momento crítico da contenda. Outro exemplo significativo foi sua incursão em Kursk, onde realizaram bombardeios que contribuíram para a vitória soviética em uma das maiores batalhas da guerra. Entre as aviadoras mais destacadas estava Nadezhda Popova, que completou mais de 850 missões de combate durante a guerra. Popova sobreviveu a muitos combates aéreos e tornou-se um símbolo de resistência. Sua unidade, com recursos muito limitados, mostrou uma grande habilidade estratégica que lhes permitiu superar as desvantagens técnicas de seus aviões. Sobrevivendo ao horror, trauma, fome e o frio a menos 30 graus. À medida que o conflito avançava, a vida na linha de frente para as mulheres soldadas soviéticas adquiria uma brutalidade única. Diferente dos episódios de heroísmo e táticas militares narrados na história das franco-atiradoras e aviadoras, o cotidiano no campo de batalha era marcado pela dureza extrema, tanto física quanto psicológica. Para as mulheres que combatiam, o simples fato de sobreviver tornava-se uma batalha adicional. A vida nas trincheiras e nas linhas de frente era marcada por condições extremamente precárias. O frio era um dos inimigos mais implacáveis, especialmente durante os rigorosos invernos russos. As temperaturas podiam cair abaixo de menos 30 graus Celsius, fazendo com que os soldados, incluindo as mulheres, lutassem não apenas contra o inimigo, mas também contra a hipotermia. Em muitos casos, as mulheres dormiam em abrigos improvisados, sem o equipamento adequado para se proteger do clima, já que os recursos eram escassos e priorizavam as necessidades imediatas da guerra. As estatísticas mostram que durante os invernos de 1941 e 1942, as doenças relacionadas ao frio, como congelamento severo, afetaram aproximadamente 20% dos soldados nas frentes de batalha soviéticas. Muitas dessas mulheres perderam dedos das mãos e dos pés devido ao congelamento, e sem meios adequados de tratamento, infecções eram comuns. Relata-se que, em alguns casos, as baixas por doenças superavam as causadas pelo combate direto. Outro grande desafio para as mulheres na linha de frente era a alimentação. Os suprimentos de comida eram limitados, e a logística em meio ao caos da guerra dificultava a distribuição regular de alimentos para os soldados. As mulheres, assim como seus colegas homens, dependiam de rações de combate que raramente supriam as necessidades calóricas para suportar as exigências físicas do combate. Estima-se que, durante as ofensivas mais intensas, como a Batalha de Stalingrado, as rações diárias dos soldados soviéticos foram reduzidas a 500 gramas de pão e uma sopa leve, o que representava menos da metade da ingestão calórica recomendada para um soldado em combate. Frequentemente, essas mulheres tinham que recorrer ao que encontravam no campo de batalha, incluindo ervas silvestres ou pequenas presas caçadas nos arredores. Essa fome crônica enfraquecia as tropas, afetando sua capacidade de se manterem alertas e combativas. A falta de higiene era outro fator que adicionava miséria à vida na linha de frente. As mulheres combatentes não enfrentavam apenas as mesmas dificuldades que os homens em relação às condições insalubres, mas também lidavam com problemas específicos relacionados à saúde feminina. Em muitas frentes, não havia nenhum tipo de fornecimento sanitário adequado, o que tornava comuns as infecções ginecológicas.
Além disso, o acesso à água potável era escasso, aumentando as chances de contrair doenças gastrointestinais. Relatos indicam que infecções respiratórias, como pneumonia e doenças estomacais, eram frequentes entre as tropas, com 30% dos soldados relatando problemas de saúde relacionados à falta de higiene. Um dos aspectos mais angustiantes para as mulheres era o fato de que, em meio a tudo isso, não havia espaço para fraquezas. O exército soviético esperava delas o mesmo nível de resistência que dos homens, e qualquer demonstração de vulnerabilidade era vista como falta de comprometimento com a causa. Consequentemente, muitas mulheres combatentes escondiam suas dores e doenças, o que agravava ainda mais seu sofrimento. A constante pressão física e emocional cobrava um preço psicológico imenso das mulheres na linha de frente. A guerra exigia delas não apenas suportar o horror de ver suas companheiras morrerem ou serem gravemente feridas, mas também manter uma fortaleza mental em um ambiente que não lhes dava descanso. Testemunhos de soldadas soviéticas mostram que muitas começaram a sofrer o que hoje conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático, embora na época não fosse formalmente reconhecido como uma condição psicológica. Um dos relatos mais comoventes é o de Zoya Kroll, uma enfermeira que, após passar meses na linha de frente em Stalingrado, perdeu a capacidade de dormir devido às constantes imagens dos feridos e mortos que atendia. Zoya escreve em uma de suas cartas: "Os gritos dos homens feridos não me deixavam em paz, e mesmo quando fechava os olhos, continuava a vê-los. Às vezes, desejava ser eu a cair, para não ouvir mais esses gritos." Esse tipo de experiência era comum entre as mulheres que, além de combater, também cuidavam de seus companheiros feridos, presenciando em primeira mão o sofrimento humano em sua forma mais crua. O esgotamento psicológico era tão grande que muitas combatentes sofriam o que os médicos da época chamavam de histeria de guerra, uma condição que se manifestava em ataques de pânico, choro incontrolável ou paralisia momentânea devido ao trauma acumulado. Embora não haja estatísticas claras sobre quantas mulheres foram afetadas por essa condição, estima-se que mais de 15% das combatentes desenvolveram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático ao longo do conflito. Apesar das terríveis condições, as mulheres soldados desenvolveram um forte senso de camaradagem entre si. Em muitos casos, compartilhavam vivências íntimas e construíam laços emocionais que as ajudavam a suportar a dureza da guerra. Essa camaradagem se manifestava em pequenos gestos, como dividir parte de suas escassas rações ou cuidar umas das outras no meio das batalhas. As cartas trocadas entre algumas dessas mulheres refletem um profundo senso de irmandade, um laço que transcendeu as diferenças políticas ou regionais. Por exemplo, em um dos relatos coletados de uma ex-combatente, Anna Petrenko, conta-se como ela e uma companheira de trincheira, apesar de não se conhecerem previamente, tornaram-se inseparáveis durante os duros meses na linha de frente. "Ela se tornou minha irmã. Não havia necessidade de falar muito, porque ambas sabíamos que, no final do dia, só tínhamos uma a outra", escreveu Petrenko em uma de suas memórias. O terror da invasão. Combatentes soviéticas na frente do Terceiro Reich. Esta é uma das faces mais atrozes da guerra. À medida que o conflito avançava e os confrontos entre o Exército Vermelho e as forças do Terceiro Reich se intensificavam, as mulheres na linha de frente enfrentavam não apenas os horrores do combate, mas também uma violência ainda mais cruel e sistemática quando caíam nas mãos do inimigo. Para os nazistas, as mulheres combatentes representavam não só uma ameaça militar, mas também um desafio ideológico às rígidas normas de gênero que eles defendiam. Como resultado, o tratamento dispensado a elas foi especialmente brutal. Para os líderes nazistas e seus soldados, as mulheres soviéticas na linha de frente eram vistas como uma abominação ideológica. Hitler havia deixado claro que o lugar da mulher era no lar, apoiando o esforço de guerra por meio do trabalho doméstico, e não no campo de batalha. Essa concepção chocava-se com a realidade das mulheres soviéticas que, sob o regime comunista, foram incentivadas a lutar ativamente na linha de frente. O choque entre essas visões alimentava o ódio dos nazistas em relação às mulheres combatentes. O desprezo pelas mulheres soldadas soviéticas
ficou registrado em discursos de vários oficiais de alto escalão do Terceiro Reich, que as descreviam como bestas comunistas ou traidoras de seu gênero. Esse ódio se traduziu em uma política não oficial de extermínio e tortura, com execuções sumárias e abusos frequentes e sistemáticos. À medida que as mulheres eram capturadas pelas tropas nazistas, seu destino era, na maioria dos casos, a morte. Ordens de execução imediata eram comuns, especialmente nos últimos anos da guerra, quando o ódio para os soviéticos atingiu seu ponto máximo. Em vez de serem tratadas como prisioneiras de guerra, as mulheres eram vistas como traidoras, tanto por serem soviéticas quanto por terem pegado em armas. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Zoya Kosmodemianskaya, uma jovem partisana capturada pelos nazistas em 1941 e executada publicamente em uma aldeia perto de Moscou. Embora seu caso tenha ocorrido antes dos eventos de 1943 e 1944, ele serviu como um precursor da brutalidade que se espalharia contra as mulheres combatentes. Sabe-se que, em muitos casos, as mulheres eram torturadas antes de serem assassinadas e seus corpos eram expostos publicamente como advertência para outras combatentes soviéticas. Os números são assustadores. Estima-se que milhares de mulheres soldadas e partisãs capturadas pelos nazistas foram executadas sumariamente, sem qualquer tipo de julgamento. Na frente oriental, o tratamento dos prisioneiros de guerra era brutal de modo geral, mas as mulheres soldadas soviéticas eram vítimas de uma violência ainda mais extrema, com uma alta porcentagem de execuções imediatas. O abuso sexual foi uma das formas mais atrozes de violência dirigida contra as mulheres capturadas. Embora o abuso sexual seja uma realidade em quase todos os conflitos armados, na frente oriental, a violência sexual foi utilizada pelos nazistas como uma tática deliberada para humilhar e desmoralizar as combatentes soviéticas. Testemunhos de sobreviventes e investigações históricas revelam que muitas dessas mulheres foram submetidas a estupros coletivos antes de serem assassinadas ou, em alguns casos, mantidas vivas durante dias para serem exploradas sexualmente pelas tropas nazistas. O impacto psicológico dessa violência foi devastador. Algumas mulheres sobreviventes descreveram como, após serem capturadas e abusadas, desejaram a morte mais do que a sobrevivência, conscientes de que nunca seriam as mesmas após tal trauma. Os documentos militares da época raramente mencionam esses crimes, mas os testemunhos de prisioneiras libertadas pelo Exército Vermelho relatam horrores indescritíveis. Embora não existam números exatos sobre quantas mulheres soldadas soviéticas foram vítimas de violência sexual, estimativas sugerem que uma grande proporção das capturadas enfrentou esse destino. A violência sexual foi um componente integral do tratamento desumano que os nazistas infligiram às mulheres combatentes, usando-a como arma para destruí-las moralmente. Aquelas que não foram executadas imediatamente foram enviadas para campos de prisioneiros de guerra, onde as condições eram igualmente desumanas. Os campos destinados a prisioneiros soviéticos eram conhecidos por sua brutalidade, e para as mulheres, as humilhações e abusos não tinham limites. A taxa de mortalidade nesses campos era alarmante. As mulheres prisioneiras recebiam menos comida e cuidados médicos do que seus colegas homens, o que resultava em uma morte lenta por inanição ou por doenças que poderiam ter sido facilmente evitadas em outras circunstâncias. Um dos testemunhos mais impactantes vem de Yelena Mazanik, uma partisana soviética que foi capturada pelos nazistas em 1943 e enviada para um campo de prisioneiros na Polônia. Em suas memórias, Mazanik descreve como ela e outras mulheres eram forçadas a realizar trabalhos até a exaustão, sempre sob a ameaça constante de punições brutais. Muitas mulheres, segundo Mazanik, optavam pelo suicídio como forma de escapar da tortura física e psicológica interminável que sofriam diariamente. A violência física e sexual foi apenas uma parte do tratamento cruel dispensado às mulheres combatentes. O terror psicológico desempenhava um papel igualmente devastador. Os nazistas implementavam táticas de medo, como obrigar as mulheres a testemunhar a execução de suas companheiras ou mantê-las em confinamento solitário por longos períodos. Essa tática buscava quebrar o espírito das prisioneiras, deixando-as em um estado de desespero absoluto.
Um dos métodos mais desumanos era a humilhação pública. Em várias ocasiões, as mulheres eram expostas diante de multidões, forçadas a desfilar nuas ou em condições degradantes antes de serem executadas. Esse tipo de violência simbólica não apenas visava destruir a moral das prisioneiras, mas também enviar uma mensagem de terror à população soviética e a outras combatentes. A brutalidade desencadeada, massacres e torturas no campo de batalha. No dia 24 de outubro de 1943, a brutalidade nazista atingiu seu auge quando várias combatentes soviéticas capturadas foram executadas sumariamente nos arredores de uma pequena aldeia na Ucrânia. Este foi apenas um dos muitos episódios sombrios em que mulheres soldados e partisãs soviéticas enfrentaram destinos cruéis nas mãos do exército nazista. As execuções de mulheres capturadas, acompanhadas de torturas físicas e psicológicas, tornaram-se uma prática comum enquanto as forças do eixo tentavam sufocar a resistência do Exército Vermelho. O caso de Masha Bruskina é um dos mais representativos do destino das mulheres soviéticas. Capturada em Minsk em 1941 e executada no dia 26 de outubro daquele mesmo ano, seu caso serviu como precedente para as execuções em massa de mulheres combatentes. Bruskina, uma enfermeira e partisana de apenas 17 anos, foi enforcada publicamente após ter sido forçada a desfilar com uma placa que dizia: "Somos traidores à pátria". Embora este incidente tenha ocorrido no início da guerra, os anos de 1943 e 1944 viram um aumento significativo nesse tipo de represália. No mesmo outubro de 1943, dezenas de mulheres partisãs e soldadas foram capturadas em diferentes pontos da frente oriental e sofreram a mesma brutalidade. No dia 24 de outubro, 16 mulheres combatentes soviéticas, todas franco-atiradoras capturadas na região de Cherkasy, foram levadas para as proximidades de uma pequena aldeia por uma unidade da Wehrmacht. Após dias de interrogatórios e torturas, essas mulheres, enfraquecidas e aterrorizadas, foram executadas sumariamente, uma a uma, em valas comuns. Um dos soldados alemães presentes na execução, em um testemunho recuperado anos depois, descreveu a cena como um dos dias mais sombrios da guerra. A tortura física foi empregada não apenas para obter informações, mas também como um ato de pura crueldade. Os métodos incluíam desde espancamentos constantes, queimaduras, até mutilação de partes do corpo, com o objetivo de quebrar tanto o corpo quanto o espírito das prisioneiras. Em alguns casos, ferimentos graves eram infligidos sem tratamento, com a expectativa de que a infecção e a dor forçassem a cooperação. Um dos métodos mais utilizados era a asfixia simulada, onde as prisioneiras eram enforcadas ou sufocadas repetidamente, sem que a morte ocorresse de imediato, prolongando o sofrimento. Esse procedimento era usado para obter confissões, embora muitas mulheres, sabendo que seu destino final seria a morte, recusassem trair suas companheiras, preferindo suportar o tormento até o fim. Poucas mulheres conseguiram sobreviver à captura e à tortura. Seus relatos revelam a extensão da crueldade nazista e oferecem um vislumbre doloroso daqueles momentos. Yekaterina Zelenko, uma aviadora soviética capturada e torturada em setembro de 1943, conseguiu escapar semanas depois. Em seu relato, Zelenko lembra como foi submetida a choques elétricos e a estupros sistemáticos por parte de seus captores. "Não éramos vistas como humanas", escreveu em suas memórias. "Para eles éramos animais que deviam ser domados, punidos por ousar lutar como homens." Zelenko conseguiu retornar ao lado soviético, mas muitas de suas companheiras não tiveram a mesma sorte. Um dos testemunhos mais angustiantes vem de Tatiana Baramzina, uma franco-atiradora soviética capturada pelos nazistas em julho de 1944. Tatiana foi torturada durante horas antes de ser executada com um tiro na cabeça. Embora não tenha sobrevivido para contar sua história, as investigações de historiadores russos detalham como ela foi humilhada publicamente e forçada a cavar sua própria cova antes de ser brutalmente assassinada. As estatísticas sobre o número de mulheres soldadas soviéticas capturadas e executadas variam, mas estima-se que até 1944,
mais de 5.000 mulheres que lutavam como franco-atiradoras, aviadoras, enfermeiras e partisãs foram assassinadas em circunstâncias semelhantes em diferentes pontos da Frente Oriental. Esses números não incluem as milhares de mulheres que pereceram em campos de concentração, onde a fome e as doenças lentamente tiraram suas vidas. A exibição pública das execuções de mulheres soldadas soviéticas tinha um propósito claro: desmoralizar o inimigo e semear o medo entre os combatentes. Em várias aldeias ao longo da Frente Oriental, os corpos das prisioneiras eram pendurados em praças públicas ou exibidos nas entradas das cidades para que os civis os vissem. Essas cenas macabras eram projetadas para enviar uma mensagem clara: aqueles que lutassem contra o Reich seriam exterminados da forma mais cruel possível. Sob o fogo, a luta partisana contra o nazismo. No dia 5 de novembro de 1943, a resistência partisana na União Soviética viveu um de seus momentos mais significativos. Nesse dia, um grupo de mulheres partisãs lançou uma operação de sabotagem contra as forças nazistas que ocupavam uma aldeia perto de Smolensk. O contexto já era de guerra total, mas nas áreas ocupadas, as mulheres combatentes não enfrentavam o inimigo apenas em batalhas convencionais, mas também por meio de táticas de guerrilha, arriscando constantemente suas vidas em missões clandestinas. A resistência partisana, composta por homens e mulheres, foi crucial na luta contra os ocupantes nazistas. No entanto, as mulheres desempenharam um papel particular e muitas vezes pouco reconhecido nessas ações, realizando operações de sabotagem, espionagem e logística que enfraqueciam as forças inimigas internamente. Essas operações eram frequentemente tão perigosas quanto as batalhas na linha de frente, e as mulheres que nelas participavam enfrentavam um alto risco de serem capturadas e sofrer as brutais represálias nazistas. O outono de 1943 marcou uma mudança nas táticas da resistência soviética, e as mulheres partisãs estavam no centro dessa mudança. Elas não apenas participaram ativamente de operações de sabotagem e ataques diretos, mas também assumiram papéis de liderança. Entre elas destacou-se Zoya Kosmodemianskaya, uma das mais célebres partisãs soviéticas, capturada e executada pelos nazistas em novembro de 1941, 2 anos antes dos eventos descritos neste capítulo. Sua história inspirou milhares de mulheres a se juntarem à luta clandestina. Nas semanas que antecederam o 5 de novembro, uma operação cuidadosamente planejada levou um grupo de 30 mulheres a destruir uma linha ferroviária crucial utilizada pelos nazistas para transportar suprimentos. Essas operações, conhecidas como caçadas ferroviárias, eram vitais para enfraquecer a infraestrutura logística alemã. Os nazistas dependiam dos trens para manter suas linhas de abastecimento, e os partisãs, tanto homens quanto mulheres, sabiam que destruir essas vias férreas poderia retardar o avanço inimigo. Olga Fedoseeva, uma das líderes da operação de 5 de novembro, deixou um relato detalhado da missão. Em seu diário, ela descreveu como, sob a cobertura da noite, ela e seu grupo caminharam por quilômetros através das florestas, carregando explosivos que deveriam ser colocados em pontos estratégicos das linhas férreas. O silêncio era total, escreveu. Sabíamos que um único ruído poderia alertar os alemães e significar a morte de todas. As mulheres partisãs não usavam uniformes nem insígnias para não serem identificadas em caso de captura. Isso, no entanto, as tornava alvos fáceis das represálias nazistas, que não respeitavam as leis internacionais de guerra. O sabotagem era uma das ferramentas mais eficazes da resistência partisana, e as mulheres desempenhavam um papel crucial nessas operações. Além de destruir linhas férreas, elas também atacavam linhas de suprimentos e depósitos de armas. Em outro caso, Nina Onilova, uma franco-atiradora que também trabalhava como partisana, liderou um ataque contra um comboio alemão no dia 11 de novembro de 1943, destruindo um trem que transportava combustível. Onilova, como muitas outras mulheres na resistência, combinava suas habilidades militares com o conhecimento da geografia local, o que lhe permitia executar operações com precisão cirúrgica. As mulheres também desempenhavam papéis essenciais no campo da espionagem.
Uma das tarefas mais perigosas era a infiltração em território ocupado para obter informações sobre os movimentos das tropas alemãs. Maria Polivanova, outra partisana de destaque, infiltrou-se várias vezes nas linhas inimigas disfarçada de camponesa, coletando dados que eram usados para planejar emboscadas ou ataques surpresa. Essa habilidade de mover-se entre as linhas inimigas foi crucial para o sucesso de muitas operações da resistência. A resistência partisana feminina pagou um alto preço por sua coragem. No dia 8 de novembro de 1943, durante uma missão para destruir uma ponte-chave sobre o rio Desna, um grupo de mulheres partisãs foi emboscado por uma patrulha alemã. Após horas de combate, as mulheres foram capturadas e executadas em uma clareira na floresta. Os alemães exibiram seus corpos na praça da vila mais próxima como um aviso para quem pensasse em se juntar à resistência. Esse tipo de represália era comum, e muitas vezes as famílias das combatentes também sofriam as consequências, sendo deportadas ou assassinadas. Maria Semionova, uma partisana que participou da mesma operação, foi uma das poucas sobreviventes. Em suas memórias, descreveu como ela e suas companheiras foram cercadas pelas tropas alemãs enquanto tentavam colocar os explosivos na ponte. "Nos descobriram quando estávamos prestes a terminar", escreveu. "Tentamos fugir, mas os disparos nos alcançaram antes de chegarmos à floresta." Apesar dos esforços para salvar suas companheiras, Semionova viu uma por uma cair nas mãos do inimigo. A resistência partisana feminina não enfrentava apenas os perigos do combate, mas também uma luta constante para serem levadas a sério por seus próprios camaradas. Em muitas ocasiões, as mulheres eram vistas como auxiliares e não como combatentes plenas. No entanto, com o tempo, seus feitos no campo de batalha começaram a ser reconhecidos e muitas delas foram promovidas a cargos de maior responsabilidade. Um dos episódios mais comoventes dessa fase da guerra ocorreu no dia 15 de novembro de 1943, quando um grupo de mulheres partisãs, liderado por Vera Korujaya, lançou uma ofensiva contra um destacamento alemão nas florestas da Bielorrússia. Korujaya, uma comunista comprometida, organizou as mulheres para realizar uma série de ataques coordenados. No entanto, após ser capturada, ela foi torturada e executada pelas forças alemãs. Seu sacrifício, junto com o de muitas outras, tornou-se um símbolo do compromisso absoluto das mulheres soviéticas na luta contra o nazismo. Muitas mulheres soviéticas se juntaram à resistência partisana, enfrentando não só o exército nazista, mas também as expectativas tradicionais que a sociedade lhes havia imposto antes da guerra. Estima-se que mais de 28 mil mulheres lutaram e colaboraram na resistência, cumprindo missões que, em muitos casos, marcaram o rumo de suas vidas. Até o final de 1943, o sacrifício dessas mulheres começou a influenciar o curso da guerra, enfraquecendo as forças alemãs e acelerando sua retirada da frente oriental. Testemunhas do sacrifício, médicas e enfermeiras no limite do desespero. Desde o início da invasão nazista, o conflito não se definiu apenas pelas batalhas na linha de frente, mas também pelo esforço implacável das mulheres que atuaram como médicas e enfermeiras em condições extremas. À medida que os combates se intensificavam, as baixas entre as tropas soviéticas aumentavam, exigindo uma resposta médica rápida e eficaz. No entanto, as mulheres não foram apenas um apoio. Muitas se tornaram a linha de frente para os soldados feridos, sendo sua contribuição vital para o esforço de guerra. No início da guerra, o sistema de saúde soviético foi sobrecarregado. As estatísticas eram devastadoras. Estima-se que nos primeiros meses de guerra, o Exército Vermelho tenha sofrido mais de 700 mil baixas, o que demandou uma resposta médica imediata. As mulheres começaram a se alistar em grande número em hospitais militares e como parte do pessoal de ambulâncias. Em 1941, o governo soviético criou o Corpo de Enfermeiras de Combate, onde muitas mulheres receberam treinamento especializado para atender para os feridos na linha de frente. As médicas e enfermeiras enfrentaram desafios únicos. Não apenas lidavam com a escassez de suprimentos médicos e as condições desumanas dos hospitais de campanha, mas também enfrentavam o perigo constante de ataques. Enfermeiras que trabalhavam na linha de frente, como Lyudmila Mikhailova,
Frequentemente se arriscavam a ser atingidas por disparos de artilharia enquanto atendiam os soldados. Mikhailova, que serviu na frente de Stalingrado, relatou em suas memórias: "Cada dia era uma luta para salvar vidas, mas também uma luta por nossa própria sobrevivência." Os hospitais de campanha, onde essas enfermeiras trabalhavam, estavam muitas vezes localizados próximos à linha de frente e careciam das condições mínimas de higiene necessárias para tratar os pacientes. O número massivo de feridos era esmagador, e o pessoal médico lutava para manter um nível de atendimento em meio ao desespero. As enfermeiras trabalhavam turnos de mais de 12 horas, frequentemente sob frio extremo ou em meio a bombardeios. As estatísticas são reveladoras. Durante a Batalha de Stalingrado, mais de 40.000 soldados soviéticos foram tratados em hospitais de campanha, muitos dos quais eram atendidos quase exclusivamente por mulheres. As enfermeiras e médicas eram responsáveis não apenas por realizar procedimentos cirúrgicos, mas também por organizar a logística do cuidado dos feridos, desde o fornecimento de sangue até o transporte dos pacientes. Valentina Sherbakova, outra enfermeira destacada, trabalhou na linha de frente e participou da evacuação de soldados feridos. Ela lembrou em uma entrevista: "Não havia tempo para o medo. Quando alguém gritava pedindo ajuda, não podia hesitar. Era meu dever." Durante um dos bombardeios, Sherbakova arriscou-se a entrar em um prédio em chamas para resgatar um grupo de soldados presos. "Sabia que poderia ser a última vez que faria isso, mas não pensei duas vezes. Eles dependiam de mim." O sacrifício dessas mulheres foi imenso. Em várias ocasiões, quando a frente de batalha se movia rapidamente, as enfermeiras tinham que abandonar os feridos em condições críticas. No entanto, muitas optaram por ficar para trás, assumindo um risco pessoal para cuidar daqueles que não podiam ser evacuados. Essa devoção à causa era comum entre as mulheres que serviam no campo de batalha. A contribuição das mulheres como médicas foi igualmente significativa. Uma figura de destaque foi a doutora Yevdokia Zavali, que se tornou uma das primeiras cirurgiãs de combate. Durante a Batalha de Kursk, em 1943, realizou mais de 300 operações em condições de campo, muitas vezes em circunstâncias extremamente precárias. A determinação de Zavali e sua dedicação em salvar vidas lhe renderam várias medalhas por sua bravura e eficiência. Zavali relatava que as primeiras operações eram realizadas em tendas improvisadas, onde as condições de asepsia eram quase inexistentes. "Um soldado pode estar à beira da morte, e você precisa agir rápido. Cada segundo conta", dizia. Esse tipo de situação exigia não apenas habilidades médicas excepcionais, mas também uma força mental incrível para manter a calma em meio ao caos. Com o tempo, seus esforços foram reconhecidos oficialmente. O governo soviético passou a conceder medalhas e distinções às mulheres que serviram no campo de batalha, o que ajudou a dar visibilidade ao seu papel na guerra. Ao final do conflito, mais de 200.000 mulheres haviam servido nas Forças Armadas como pessoal médico, e muitas delas continuaram suas carreiras na medicina após a guerra. As heroínas esquecidas. A luta incansável pelo reconhecimento após a guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em maio de 1945, a União Soviética emergiu como uma das nações vitoriosas, embora o custo humano da guerra tenha sido devastador. Milhões de vidas foram perdidas, e muitas mulheres que lutaram na linha de frente enfrentaram uma nova batalha, a luta pelo reconhecimento de seus sacrifícios. À medida que a sociedade se focava na reconstrução, as contribuições das mulheres no conflito começaram a ser marginalizadas. O retorno à vida civil foi complicado para muitas veteranas. Enquanto os homens que voltavam do fronte eram recebidos como heróis, as mulheres frequentemente enfrentavam o esquecimento. A propaganda soviética glorificava o soldado masculino, relegando as mulheres a um papel secundário na narrativa da guerra. Aquelas que serviram como combatentes, médicas ou enfermeiras, foram obrigadas a retornar a papéis tradicionais na sociedade. Em dezembro de 1943, o povoado de Gomel, na Bielorrússia, foi palco de uma brutal demonstração de poder nazista. 10 mulheres partisãs foram enforcadas na praça central e seus corpos ficaram expostos por dias para que os habitantes obrigados a passar pelo local não esquecessem a mensagem. O comandante nazista no comando
quis que essa crueldade servisse como um aviso claro para aqueles que pensassem em se unir à resistência. A percepção de que a guerra era um domínio masculino limitava sua reinserção no âmbito laboral e social. A Comissão da Mulher Soviética, estabelecida após a guerra, tentou abordar algumas dessas questões, embora se concentrasse mais no bem-estar das famílias do que no reconhecimento das experiências das mulheres no fronte. À medida que o governo reconstruía a economia e a infraestrutura, as histórias das mulheres combatentes se tornaram uma memória distante. Além da falta de reconhecimento, muitas mulheres que participaram da guerra enfrentaram estigmas. A guerra deixou cicatrizes físicas e psicológicas. Muitas veteranas sofreram de transtornos por estresse pós-traumático, uma condição que não era bem compreendida naquela época. As experiências traumáticas e o tratamento recebido como prisioneiras de guerra deixaram marcas que muitas vezes não podiam ser compartilhadas. Isso gerou um ciclo de silêncio, no qual as mulheres preferiam esconder suas vivências por medo de não serem compreendidas. Nos anos que se seguiram à guerra, algumas mulheres tentaram contar suas histórias. Publicações periódicas e revistas começaram a incluir relatos de veteranas, embora muitas vezes fossem superficiais e desprovidos de profundidade. Apesar de alguns esforços para documentar suas experiências, muitas das contribuições significativas das mulheres na guerra continuavam sendo ignoradas na narrativa histórica oficial. Em uma sociedade focada nos heróis masculinos, as histórias das mulheres, mesmo daquelas que realizaram atos heróicos, se desvaneceram. Um caso notável foi o de Maria Vassilievna Vassilieva, uma veterana que, após a guerra, dedicou sua vida a documentar as histórias de suas companheiras. Em seu livro As Guerreiras da Pátria, Vassilieva narrou as contribuições de centenas de mulheres, mas a publicação foi ignorada por editoras que não estavam dispostas a reconhecer o papel vital das mulheres na guerra. Apesar de seus esforços, seus relatos foram em grande parte perdidos para a história. Com o passar dos anos, a narrativa histórica começou a mudar lentamente. Na década de 1960, historiadores e ativistas iniciaram esforços para recuperar as histórias das mulheres na guerra. Com a desestalinização e a abertura de arquivos, os feitos das mulheres no conflito começaram a ser visibilizados. No entanto, o reconhecimento completo não veio até muito depois. A partir de 1970, várias veteranas começaram a receber condecorações e reconhecimentos que lhes haviam sido negados inicialmente. Em 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, foram organizados eventos e exposições na União Soviética que destacaram o papel das mulheres na guerra. No entanto, ainda se percebia um vazio na narrativa oficial, que continuava privilegiando as histórias masculinas. Muitas veteranas continuaram lutando por sua memória, formando grupos de apoio e participando de conferências para contar suas experiências. Ao longo dos anos, o legado das mulheres que serviram na Segunda Guerra Mundial adquiriu um novo significado. O reconhecimento de seu papel inspirou novas gerações a valorizar e lembrar a história dessas guerreiras. Hoje, muitas de suas histórias são objeto de estudo e estão sendo incorporadas em livros didáticos. A importância de recordar suas contribuições reside na justiça histórica e na relevância de sua luta no contexto dos direitos das mulheres na atualidade. O reconhecimento das mulheres na guerra influenciou o discurso sobre igualdade de gênero e levou a uma maior aceitação das mulheres em papéis de combate e liderança. As histórias das mulheres soviéticas que combateram na Segunda Guerra Mundial são parte integrante da memória coletiva da guerra. Sua coragem, sacrifício e contribuições em um contexto de adversidade extrema oferecem lições significativas para o mundo contemporâneo. À medida que as sociedades enfrentam os desafios da violência de gênero e da igualdade de direitos, é crucial refletir sobre o legado que essas mulheres deixaram.